A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report aqui na BMC News, sempre quintas-feiras às 9 horas da noite. E nós hoje trazemos como convidados a Sandra Chaio, que é diretora da Hope, o Antônio Carlos Piponzi, que é chairman da Raia Drogasil, e Vitório Danese, que é CEO da Simpress. Hoje nós temos aqui uma conversa interessante porque mistura B2B, que é o caso do Vitório, com varejo, que é o caso da Sandra e do Piponzi, falando também de empreendedorismo, de sucessão familiar. Vamos falar também até de moda, por que não, né? Claro. Então, hoje é uma conversa um pouco diferente e por isso eu vou começar com a Sandra perguntando o seguinte: Sandra, como é que é produzir moda, sendo que o seu produto não está à vista de todos? Como é que é esse processo de criação? Muito interessante essa pergunta, Luísio. Então, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. E realmente é um item de moda que não é visto, né? Então, a gente fala que a moda íntima é a nossa verdade, porque a gente veste para nós mesmos. Mas é um item de moda que tem um valor inestimável, porque é aquela peça de roupa que a gente veste para se sentir mais bonita, porque a beleza vem de dentro para fora, para a gente se sentir mais segura, mais empoderada. A mulher com uma lingerie bonita por baixo da roupa, ela se sente mais autoconfiante, com maior autoestima, e isso permite com que ela conquiste. Até a postura muda, assim. Então, a gente fala que é um item de moda que está por baixo, mas que tem um poder imenso, assim. O seu pai, que é o fundador da empresa, era conhecido como o homem das calcinhas. E como é que foi esse aprendizado com ele? Porque não é só a questão de ter o faro e o talento para a moda, mas também entender o varejo, como é que funciona o mercado. Desde pequena, vocês em casa falavam da empresa, como é que era? A Hope nasceu numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. A Hope, por 40 anos, foi uma empresa B2B. A gente vendia para clientes, para lojistas multimarcas. Então, era um negócio puramente B2B. E eu nasci praticamente dentro de uma fábrica de lingeries, né? O meu pai, apesar de homem, era um homem que amava as mulheres. Ele teve 3 filhas, ele tinha 5 irmãs, então ele realmente valorizava o papel da mulher na sociedade. E eu cresci dentro da fábrica, a gente passava as férias na fábrica, churrasco, festa de final de ano, convenção da empresa era na nossa casa no Guarujá, era tudo meio que misturado, né? Empresa e família, empresa familiar é assim, né? E aí a gente tem essa história assim de muita ligação com a empresa. Mas o engraçado, Luiz, é que a gente nunca foi criada, nem eu nem minhas irmãs, para assumir a empresa da família. A gente foi criada para a gente construir a nossa própria história, ser o que a gente quisesse. Meu pai era, apesar de libanês, né, cultura árabe é um pouco machista, ele é judeu, mas ele tinha essa coisa de que ele queria que as filhas dele se sentissem realmente, que pudessem realizar o que elas quisessem na vida. E a gente não via esse caminho de entrar na empresa, mas a gente tinha uma conexão emocional muito forte. E aí, em 99, quando a gente viu que ele precisava da nossa ajuda, apesar dele nunca ter pedido, a gente pediu permissão para entrar na empresa e aí começamos um trabalho de transformação do negócio, que era um negócio puramente industrial. E aí, de olho na explosão do varejo, na explosão dos shopping centers, a gente decidiu entrar no varejo. E aí entramos através do sistema de franquias. Foi um processo que começou com o reposicionamento da marca Hope, que começou nos produtos, né? Então a gente reformulou todo o mix, era um produto muito básico, né? A gente estava falando de moda, era um produto mais funcional, não tinha tanto apelo de moda. As cores eram bege, branco, um rosinha, e aí eu vi acontecendo no mercado um fenômeno nos esmaltes, que antes era tudo transparentinho, as mais ousadas usavam um vermelhinho, aí eu falava, por que a lingerie precisa ser bege? Aí eu comecei essa história de reposicionamento nos produtos, transformando a lingerie num artigo fashion. Comecei a fazer parceria com estilistas,
comecei a transformar o mercado mesmo, para inclusive valorizar para as mulheres, para as pessoas darem mais valor para o produto. Para você ter uma ideia, o preço médio do produto naquela época era R$3, sem muito valor agregado, né? Então começamos essa história nos produtos, depois na comunicação, porque eu mudando o produto eu precisava comunicar ele de um outro jeito para agregar valor, né? Gerar valor para o produto, e culminou nos canais de distribuição através da nossa entrada no varejo pelo sistema de franquias. E, Piponzi, você também teve essa relação no início ali da empresa, pai, filho, você vivendo a empresa familiar. Como é que isso interferiu? Como é que isso acabou te ajudando na hora que você resolve ingressar na Raia? Luiz, é curioso que eu estou vendo a Sandra falar e eu falo, nossa senhora, tem coisas tão parecidas, né? Os nossos pais imigrantes que criaram os filhos sem nunca pensar que os filhos pudessem estar numa empresa. Mas a nossa história, ela vai um pouquinho mais para trás. Eu diria assim, eu não sei se é tanto uma licença poética, mas tem valores que foram transmitidos ao longo de gerações, que parte lá de um avô que tinha aquela farmácia clássica, tradicional, aquela farmácia dedicada aos clientes. Com PH ainda. Com PH, mas é a farmácia que a gente quer ter hoje, porque a farmácia aqui é feita de relacionamentos e não de transações. Então, essa filosofia veio, mas veio dentro de um processo de governança muito desencontrado. O avô patriarca, que tinha vindo da Itália, no final dos 1800, e aí quando meu avô falece, você tem uma crise de segunda geração, porque não tem papéis definidos, nenhum. Aí eu estou falando da segunda geração. E por conta disso meu pai acaba assumindo a empresa, e aí digamos que começa uma história que seria de segunda geração, mas em tese, como você resgatou a empresa, ela é um misto de... é uma poeticamente uma segunda geração, mas na realidade é como se fosse uma primeira geração do ponto de vista de fato, né? E meu pai tinha essa visão, cada um tinha que ter a sua formação e tudo mais. E eu, quando fui exatamente parar na farmácia, eu diria assim, eu tinha estudado engenharia, cálculo estrutural, tinha feito mestrado em cálculo estrutural, e de repente não me sentia realizado com aquilo. E quando eu fui para a empresa, eu fui exatamente por conta do fato de eu não estar feliz, tá? E para mim foi algo assim completamente inesperado na minha vida ter ido parar na empresa. Porque na realidade, até o cheiro dos medicamentos, às vezes nas férias eu ficava lá escriturando livros lá no nosso depósito, né? Nem não chamava centro de distribuição, e eu realmente não gostava daquilo. E eu acho que eu sou uma prova viva de que a gente não precisa fazer o que gosta, mas a gente pode aprender a gostar do que faz. E eu aprendi a gostar do que eu fazia, a ponto de ficar muito apaixonado. Começou quando eu trouxe a tecnologia para a empresa, porque na época chegaram os primeiros terminais de ponto de venda, computadores acessíveis às empresas. Então eu pude jogar um pouquinho de engenharia no negócio. E aí eu acho que a gente começou um processo de transformação, vieram meus irmãos também juntos, né? E 80, 82. E esse processo, e aí tem aquela coisa que acho que deve ter acontecido com a Sandra também, que você tem aquele ambiente de família em que só se fala do negócio. 3 irmãos e um pai, só se fala do negócio. Minha mãe fazia o jantar da segunda-feira, ela já não aguentava mais. Ela falou, agora chega, chega, eu convido de vez em quando, porque só falo de negócio. Então, a família apaixonada que cresceu com o negócio, tá? E cujos filhos, os filhos, cresceram ouvindo aquilo. E a gente também sempre teve uma filosofia de formar bem os filhos, tá? De sempre ter escolas de primeira linha, se internacionalizarem, vivendo, fazendo MBAs, trabalhando fora. Então aí, ou seja, se a nossa geração, ninguém imaginaria poder estar trilhando esse caminho de varejo farmacêutico, a geração seguinte, em tendo crescido e olhando aquilo, ela já se preparou para aquilo. Mas aí, obviamente, entra o processo de sucessão, e sucessão aqui, quem passou, quem está passando por isso, é um processo que a gente tem que saber lidar. Eu acho que eu tive a felicidade de aprender com os erros da segunda geração, para de repente criar algo fundamental que são regras. Nada escrito no papel, mas eu e meus irmãos tínhamos regras. Então, para promover uma saída, a gente fez uma saída, meus irmãos saíram do negócio, meus irmãos tinham um pouco mais velhos, um momento de vida um pouco diferente àquela altura, abrindo espaço para essa nova geração. E aí vem, obviamente, quando eu àquela altura,
simplesmente você fala, se a gente teve regras para entrar, para postular uma entrada na empresa e tudo mais, eu acho que se a gente tivesse tido um apoio, talvez a gente teria preparado um pouco mais numa ótica casada com o negócio, porque o negócio é de executivos, né? E realmente a gente teve uma formação estratégica muito grande desses jovens que continuam na empresa até hoje, que são os grandes responsáveis, inclusive por trazer a empresa onde trouxeram, mas eu tive que ser o maestro, orquestrando tudo isso e colocando ordem na bagunça, porque na realidade eram todos consultores, todos grandes estrategistas, tá? E realmente, então, tem um período difícil. Então, eu diria assim, que a gente teve acertos em sempre ter regras, em fixar regras para uma sucessão, tá? Agora, o que eu não previa, tá, é que a transição seria mais difícil. Mas o fato é que a gente, em 2010, a gente, em tese, encerra a empresa porque a gente faz uma fusão com a Drogasil, a gente trouxe um ativo extraordinário que é a competência estratégica desses jovens. Hoje a gente tem na empresa, dos 7 executivos, 3 são da família, tá? E 2 são oriundos da família, porque vieram exatamente são colegas, tá? Desses jovens aí, sobrinhos e filho, tá? E a participação no conselho é intensa, passou a ser intensa, é uma transição que você faz, e a paixão continua arraigada. E é difícil, eu conversava com o Vitório aqui em off, não é fácil você se desprender quando você é apaixonado por um negócio. E eu, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer isso. O Vitório em breve vai fazer isso, né? Eu conversava com o Vitório, falava, Vitório, vamos sentar, vamos conversar e vamos entender que a gente pode ser muito feliz depois de ser CEO, mas que a gente tem que ter, a gente tem que fazer assim um exercício de imersão, tá certo? Falar o que eu gosto da vida, o que eu quero ser, tá? E dá para conciliar as duas coisas, dá para continuar com a paixão e ao mesmo tempo ter na sua vida, dar um sentido maior à sua vida, tá? Eu dou esse sentido procurando transmitir-me essa experiência para outros, de todos os níveis, desde jovens, empreendedores, alunos, famílias empreendedoras, instituições do terceiro setor. Isso me deu muito repertório, isso me fez crescer. Eu acho que hoje esse equilíbrio entre empresa e todas as outras atividades me faz viver muito feliz, muito feliz. Vitório, você tem uma história que é um pouco diferente da deles. Você vem de uma família que era de um executivo de multinacional. Como é que surgiu o empreendedor dentro desse cenário? Porque os dois aqui a gente tem uma situação muito clara, né? Vieram de famílias que empreendiam. Agora você empreendeu por conta própria. Como é que foi isso? Bom, é muito bom estar com vocês, muito bom conhecer a história, mas meu pai era um profissional de vendas e de negócios, né? E ele fez uma carreira internacional numa das principais multinacionais italianas nos anos 50, 60, 70 na área de tecnologia. E eu não nasci na fábrica ou no balcão da farmácia, mas eu nasci ouvindo as histórias sobre o desenvolvimento da tecnologia. E ao mesmo tempo observando o trabalho que meu pai fazia como profissional de vendas, de negócios, se transformando num gestor. Até que nós fomos transferidos para o Brasil, ele foi transferido para o Brasil na metade da década de 70, e eu entrei na faculdade logo na sequência. Logo na sequência a família decidiu ficar no Brasil, não mais continuar a mudar de país, estávamos cansados, e na minha cabeça eu seguiria os passos dele na área de tecnologia, me considerava um profissional também de negócios, como acabei sendo ao longo da vida, e estava muito claro na minha cabeça que eu não queria fazer a vida que nós tínhamos feito. Eu não queria entrar numa multinacional e correr o risco de fazer uma carreira internacional, porque a vida que nós tivemos até chegar no Brasil é uma vida extremamente intensa, com muitos pontos positivos, gerou uma flexibilidade, agilidade, capacidade de adaptação muito boas, mas ao mesmo experiências internacionais, a gente morou em vários países, mas ao mesmo tempo tem também os seus perrengues que você vive quando a cada 3 anos você acaba mudando todo o teu ecossistema, principalmente quando você é uma criança, um jovem. E para mim estava muito claro que essa vida não era a vida que eu queria. Lembremos que o meu início de carreira foi no início dos anos 80, na virada dos anos 70 e 80, então eu já tinha 45 anos de vida profissional e não tinha muitas empresas naquela época nacionais de grande porte que me permitissem seguir os meus sonhos, as minhas ambições profissionais. Então, se não tinha grandes grupos nacionais e não tinha o meu interesse em entrar numa multinacional,
o passo natural seria ter uma carreira de empreendedor, e foi isso, de fato, que desde o começo da minha carreira estava muito claro que seria. Eu, ao mesmo tempo, totalmente diferente do cenário de hoje, né? Hoje os jovens, Pipponzi, tá fácil, né? Tem dinheiro, pitch e pede capital. Nos anos 80 e 90 não era bem assim, né? Você começava com duas mãos atrás, não era nem com uma frente e uma atrás, né? Então, não tinha capital disponível nos anos 80, então para mim estava muito claro que para poder começar um negócio eu precisaria primeiro ter um acesso a capital. Eu não tinha capital, era um executivo. E isso acabou acontecendo... Não tinha nem moeda para ter capital. Não tinha nem moeda, né? Mudavam... Ninguém sabia qual era a moeda. Exatamente. Então, os primeiros, digamos, 13 a 14 anos da minha vida profissional, foi uma vida profissional como executivo, fiz uma carreira muito rápida. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, então são 45 anos nesse setor, até que surgiu na metade dos anos 90 a primeira oportunidade de montar o primeiro negócio que eu tive. Foi uma companhia que durou de 94 a começo de 2001, chegou a ser bastante relevante na segunda metade dos anos 90, mas era uma marca própria e uma fábrica. Nós tínhamos uma fábrica em Manaus e o mercado de tecnologia mudou muito nos anos 90, né? As indústrias nacionais não tinham mais como competir com as multinacionais. Eu enxerguei isso na hora certa, não faria sentido continuar um negócio que eu não acreditava que conseguiria competir com as multinacionais, e aí teve uma pivotada para entrar com um novo negócio, que é o negócio, a história da Simpress, que posso contar agora, você me faz as perguntas depois. Mas a influência, como para eles o pai teve uma influência muito relevante, para mim o meu pai foi uma influência fortíssima nos valores, na ética, um profissional que veio de um pequeno povoado nas montanhas da Toscana, e acho que os valores, a ética e tudo aquilo que eu apliquei na vida profissional nesses 40 e tantos anos começaram com meu pai também. É interessante porque quando você tem famílias que vieram, os imigrantes que vieram para o Brasil sempre trazem uma bagagem de dificuldade. As pessoas olham hoje para a Itália e esquecem que na virada do século XIX para o século XX, o país estava passando por um período de fome gigantesco. E também no Líbano você tinha situações bem complicadas, tanto é que tem uma imigração muito forte aqui para o Brasil. Como é que foi essa coisa de nascer numa família de imigrantes para você? Como é que isso mexeu com a tua formação profissional? Além de imigrantes, meu pai tem uma história de muita resiliência. Minha mãe também é imigrante. Somos uma família judia, né? Então, tanto por parte de pai e de mãe. A minha avó, ela escapou do Holocausto. Ela era alemã. Foi parar na Bolívia, que é o único passaporte que estava conseguindo na época. E o meu avô materno era da Síria e também conseguiu o mesmo visto para ir para a Bolívia. Daí se conheceram, tiveram minha mãe nasceu na Bolívia e veio para o Brasil nos anos 50. O meu pai saiu do Líbano na época que ainda os judeus eram uma minoria invisível, né? Mas existia, assim, uma guerra civil entre as facções xiitas, sunitas, enfim, uma realidade muito diferente do que a gente conhece. Uhum. E o meu pai perdeu o pai dele com 12 anos, numa família de 8 irmãos, onde ele teve que sair para trabalhar, para trazer dinheiro, para colocar comida na mesa. Saiu da escola e ele e o irmão mais velho começaram a trabalhar. Meu tio, ele tinha uma formação, ele era contador, então tinha um emprego mais formal. Meu pai não tinha nada, então ele saía fazer bicos. Ele trabalhava de ajudante de vendedor, ele se atirava do penhasco atrás de trocados, ficava nas praças fazendo aqueles jogos de cartas, sabe? Eu fazia bico de todo tipo que aparecia. Que a gente viu num filme do Indiana Jones. Bem isso. Tipo isso. E aí ele começou, então, a trabalhar desde muito jovem, começou a empreender desde muito jovem. Eles empreenderam quando meu pai tinha uns 15 para 16 anos, o meu tio 17 para 18, fizeram uma fábrica de baralhos. Depois eles foram descobrir que não servia para nada, porque precisava de uma tecnologia que era basicamente uma gráfica. Mas isso só descobriram quando meu pai saiu de lá. E o meu pai, ele era muito valentão. E ele ficava muito nessas trincheiras, defendendo uma guerra que nem era dele. E minha avó e meus tios estavam com medo
dele acabar morto nas trincheiras, falaram, não, alguém tem que sair daqui e tentar a vida lá fora. E aí falaram para o meu pai ir, né? Que ele era mais atirado, assim, mais arrojado. E aí ele foi ajudado por um tio dele em Nova York. Ele passou pela Alemanha para aprender a operar máquinas. Daí que ele ficou sabendo da história do Holocausto, porque na época não tinha internet, não tinha redes sociais. Então, é muito louco pensar nisso, né? Mas as pessoas não sabiam no mundo o que estava acontecendo na Europa naquela época. E aí ele soube dessa perseguição aos judeus, enfim, ele não se sentiu bem na Alemanha pós-guerra, acabou ficando lá 3 meses e foi para Nova York. Nova York passa a trabalhar com esses tios, na verdade eram tios-avós dele, e que tinha uma fábrica de capas de chuva, fica 1 ano e meio mais ou menos lá, e os tios mandam ele para o Brasil para negociar um imóvel que ele tinha na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele nem sabia que existia o Brasil, porque para ele não estudou, né? Não tinha muitos estudos, então a América era Nova York. Ele chegou no Brasil, viu aquele mar, o calçadão, enfim, toda a vida que era muito parecida com o Líbano. Não voltou para Nova York. Não, nunca mais. Ele falou, é aqui que eu vou construir a minha vida. Ele se apaixonou pelo Brasil e realmente ele falava, estou aqui até hoje porque ele se apaixonou e teve também uma história de muita resiliência, porque ele ficou pouco tempo no Rio de Janeiro, mas o sotaque dele era meio carioca. E aí ele morou 5 anos em Belém do Pará. Ele pediu um empréstimo para os tios, comprou um avião usado, caindo aos pedaços, e começou a fazer transporte de cargas entre Belém e Brasília. Brasília estava sendo construída. E ele viu essa oportunidade de fazer transporte de cargas, de tudo, assim, frutas, legumes, verduras, materiais de construção, para Brasília, e ficou nesse negócio uns 5 anos, até o momento que ele chegou à conclusão que ele não ganhou dinheiro, também não perdeu, mas que ele viria para São Paulo para tentar outra coisa. E aí, em São Paulo, estava acontecendo uma imigração muito forte dos libaneses naquela época, e ele encontrou vários amigos, até que um deles falou, olha, eu tenho uma fábrica aqui no Brás de meia calça e estão me pedindo, os clientes me pedem calcinhas. E eu não tenho como fornecer. Daí que meu pai teve esse insight, viu essa oportunidade de empreender uma fábrica de calcinhas. Uma história bem diferente, né? Como vocês podem ver, o empreendedor ele sempre tem aquele momento da verdade. O do seu pai foi ter topado com a oportunidade e agarrou, né? E eu queria passar aqui para o Piponzi. Como é que foi o seu avô quando ele veio da Itália para cá? Conta para a gente como foi o início de tudo, da operação. Eu tenho uma dupla de, talvez os 2 personagens mais importantes, seja o personagem mais importante da primeira como da segunda geração, que são 2 imigrantes italianos que vieram com 50 anos de diferença e cada um numa crise. Um veio exatamente naquela crise final do século, que é meu avô. O pai, quando os filhos faziam 18 anos, automaticamente dava X dólares ou X liras, sei lá, e despachava para o Brasil. E eles vinham aqui para tentar fazer a vida aqui. E 50 anos depois, no final da década de 40, veio meu pai depois da guerra. A Itália estava destruída, ele tinha perdido a mulher, deixando um filho por falta de medicação. E eu acho que o que eles tinham em comum é que na hora que chegaram no Brasil, acho que é próprio dos imigrantes todos, eles tinham assim uma determinação de vencer que era muito grande. Isso é um negócio muito forte. E eu acho que isso balizou muito a vida do meu pai, que foi quem eu acompanhei mais, né? Porque ele veio, eles diziam, com 50 dólares no bolso, não dentro de uma dificuldade assim tão grande como veio o pai da Sandra. Meu pai veio com 10 centavos. 10 centavos. De lira. 50 dólares, eu acho que devia ser mais, não sei. E ele veio para trabalhar numa metalúrgica. E, de repente, ele casa com a minha mãe, porque na colônia italiana apresentaram a minha mãe. E aí surge a oportunidade, ou surge um convite, ou até uma imposição do meu avô, porque ele estava para falecer, nunca tinha se preocupado com sucessão, no sentido de falar, olha, a gente precisa, né, sentia que estava já no final da vida, e ele coloca de uma forma sem nenhum critério, ele pede para um genro, outro genro e mais um filho para tocar num negócio que tinha 12 farmácias à época, tá? E obviamente que não podia dar certo, mas meu pai era mais determinado, meu pai era muito determinado. Então meu pai, você fala, o que ele entendia de farmácia? Ele não entendia nada de farmácia, não tinha nenhuma
Assim como provavelmente o seu pai, por exemplo, não devia entender nada de calcinha, certamente, tá? E então ele mergulhou de cabeça. Eu acho que o ato dele foi uma loucura quando ele viu que tinha uma crise de segunda geração e de repente ele falou, olha, eu quero sair, e os irmãos falaram, não, é melhor você ficar e a gente sai. E isso custou caro, porque ele se endividou e a rede saiu de 12 para 3 lojas exatamente para indenizar os irmãos da minha mãe, né? Então eu diria que é aquela história, e sem isso nada teria acontecido. E meu pai, tudo isso se deve a uma capacidade empreendedora, uma vontade de vencer. Eu lembro que ele olhava, quer dizer, ele tinha uma necessidade muito grande de quando voltava para a Itália, e no início era difícil voltar, a cada 4, 5 anos que ele ia, mas realmente ele ser visto como uma pessoa que fez a América, como se dizia, uma pessoa que era uma pessoa vencedora, tá? E então eu acho que meu pai, ele não chegou, quer dizer, ele viveu muito a empresa, quer dizer, ele passou o comando, mas ele viveu muito. Meu pai foi sempre uma inspiração. Eu tive a felicidade de conviver eu convivi, quer dizer, até os anos 90, em 70, por uns 25 anos com meu pai dentro da empresa. E embora meu pai nunca interferiu no comando, ele entendeu que realmente, sabe, o papel dele estava cumprido. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas ele tinha um sonho de ver a empresa crescer. Eu diria assim que quando eu queria compartilhar alguma coisa, eu queria compartilhar antes de mais nada com meu pai. O pai tinha uma alegria, uma felicidade assim, que era incrível ver a empresa se realizar através dos filhos. E obviamente com um momento que foi importante dele. Eu não teria coragem de fazer o que ele fez, de largar tudo, vender tudo e de repente entrar numa aventura de algo que ele nem conhecia, né? Então eu acho que é isso. Para mim, acho que os imigrantes que chegam, eles chegam efetivamente com uma energia, com uma vontade de vencer, que realmente acabam superando tudo, né? Uma coisa assim que eu acho impressionante, uma determinação. Mas essa vontade de vencer é uma coisa que sempre marcou a tua personalidade. Você é filho de imigrante, pode-se dizer que um imigrante juvenil, talvez, né? Você veio para cá muito cedo, mas como é que foi administrar essa vontade de vencer? Porque, às vezes, um otimismo em excesso pode atrapalhar, né? Sim. Determinação e resiliência, acho que são duas características fundamentais que nos regem como empreendedores, né? E quando a gente tem a paixão, a gente acho que tem o trio perfeito para o sucesso. Eu acho que eu nunca tive, ao longo da minha trajetória, a necessidade de controlar impulso. Eu sou virginiano, então sou um cara extremamente estruturado, eu penso antes de fazer, eu tenho como uma característica, sou arrojado, corajoso, mas eu não tomo decisões por impulso. Muito antes né, hoje está na moda e obviamente é extremamente necessário no teu negócio mais do que ninguém, você sabe disso, né? Só se fala de dados é o novo petróleo, né? Mas eu sempre trabalhei com dados também, muitas décadas atrás. Para mim só fazia sentido você entrar em algum empreendimento se você tivesse uma visão muito clara com os dados que estavam disponíveis. Vou fazer um parênteses aqui. É uma frase que o publicitário Nizanguanais sempre diz, que a única pessoa que ganhou dinheiro no Brasil com feeling foi o Maurice Albert, o autor da composição Feelings, porque dado realmente é fundamental. Você tem o feeling de você identificar uma oportunidade, mas o ideal é que você ampare esse feeling com uma visão racional e correta, se essa oportunidade faz sentido ou não faz sentido. E a partir daí, a história, acho que muito mais do que o impulso, foi uma história de você procurar enxergar antes que os outros enxerguem. Que acho que é outra característica, Piponzi, do empresário. Uhum. Você tem que se antecipar a visão do outro, porque no final das contas, e muito mais hoje, e vai ser muito mais no futuro, o tempo que você tem para realizar o sucesso de um empreendimento encurtou demais, né? Se quando a gente começou 30, 40 anos atrás, 50, a nossa vida profissional, você tinha uma jornada, uma janela de oportunidade que hoje ela se encurtou para uma fração daquilo que era, né? Então, a capacidade de você enxergar o que outros não estão enxergando, e aí você alia essa capacidade de enxergar à capacidade de execução, porque não adianta enxergar e não executar. Então, essa é outra característica fundamental da vida empreendedora. Você enxerga, você garante aquilo que você enxergou através de dados que faz sentido e parte para a execução.
que ficar só na conversa também, e é algo que eu tenho visto, eu estava comentando com o Ponzi, eu estou bastante envolvido no ecossistema de startups, então os jovens que estão hoje nesse mercado, eles muitas vezes enxergam muita coisa, mas tem uma tremenda dificuldade de sair para a acabativa, né? Então, a gente precisa realmente, para ter sucesso, partir para uma execução muito forte. Dentro disso que a gente está falando aí da sucessão, tem um ponto importante que é a hora que você percebe que tem que ir para o conselho, né? É uma coisa que a gente estava conversando aqui um pouco antes da gravação. No episódio anterior de Money Report, o Arthur Greenbaum disse que ele tomou a decisão de sair da frente, deixar de ser CEO e passar para o conselho, e que ele teve que se reciclar muito, porque uma coisa é você ter o poder decisório o tempo todo, outra coisa é você estar em cima apenas observando e monitorando. Enfim, como é que foi para você esse momento? Olha, é bem interessante, porque para mim o momento foi meio que imposto pelo cenário, porque assim que a gente abriu o capital, e eu até comentava, quer dizer, você sai de um endividamento enorme para um caixa enorme, para quem é empreendedor dentro de uma empresa, mas de toda forma, para quem sai de 7 farmácias, quer dizer, a minha vida foi uma vida muito mais de empreendedor do que de executivo, né? Então, na hora que, para mim, o cenário foi imposto. Você fala, olha, a lógica de se fazer uma fusão é absoluta, se fazer uma fusão. É uma complementaridade em todos os níveis. Ao mesmo tempo, eu não posso ser CEO de uma empresa que eu sou controlador, tá? A gente tem uma fusão compartilhada, meio a meio. Então eu digo que para mim foi algo, tá certo? A visão da época ainda era a visão de um conselho, que era um conselho muito mais de apoio, muito mais o conselho que muitos ainda pensam hoje, que é um conselho que pensa muito pelo retrovisor, pela experiência, sem querer nenhum demérito, ou seja, traz experiências de fora. É aquele clássico conselho que eu digo que a gente vê em novela, um monte de gente de terno, cabelo branco. E eu acho que o primeiro momento é muito difícil, porque você sente que, de repente, o lado executivo gosta do poder. O poder é uma coisa que, eu acho que tem um lado família que gosta da construção, do valor, tá? E tem um lado executivo que gosta do poder, tá? Então, você sair dessa equação e de repente falar, não, agora eu tô pisando num território em que de repente eu vou ser muito mais plateia do que executor, em tese era muito difícil. Agora, hoje, eu penso, você citava inclusive o Arthur, quem eu admiro muito, e a empresa que eu admiro é uma das minhas referências, tá? Eu diria o seguinte, certamente ele percebeu no mundo de hoje, aquilo que está muito claro, que a executiva não tem condição de enxergar o todo desse mundo tão complexo e com tanta transformação. Então, eu acho que o conselho cada vez mais foi adquirindo um papel fundamental de fazer a diferença no negócio. O conselho da empresa, ele comanda ou participativamente das principais agendas estratégicas. O conselho atua na executiva através dos comitês, com linha bem clara e definida, porém com contribuições que são claríssimas e são equilibradas de parte a parte, tá? Então, eu acho que isso minimiza muito e com o tempo, tá? Eu fui entendendo, tá? Eu tinha essa visão, talvez pelo fato de você conhecer muito o negócio, de você trazer o negócio lá de trás, você num primeiro momento, você tende a ter um nível de ingerência maior. Você se controla, e para mim foi mais fácil controlar porque eu tinha sócio, mas eu acho, quer dizer, por exemplo, hoje, pensando hoje, é muito mais fácil, a gente tem muito mais modelos de conselho que a gente se sinta como parte importante na contribuição do que era no passado, tá? Então, eu acho que hoje, eu até conversava com o Vitório, né, sobre isso, tá? Eu acho que hoje a gente consegue fazer uma transição com um papel muito mais percebido, de poder dar uma contribuição importante, talvez até de usar as melhores competências que a gente tem, tá? E convivendo, tá, com coisas que de repente você tinha e não tem, tá? Então eu acho que depois de um momento muito difícil, que foi o momento inicial, que você desapega, sai do poder, perde poder aparentemente, tá? Mas esse momento inicial foi difícil.
Mas eu acho que hoje eu me sinto muito realizado com as contribuições que eu posso dar, com a liderança que eu tenho, com o alinhamento que eu tenho com o CEO, com a capacidade de trabalhar os temas mais importantes, não só os temas estratégicos, como os temas contínuos de sucessão, de cultura. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava com um grupo de 30 pessoas, como toda semana, para disseminar, para manter viva a cultura da empresa. Eu não acredito numa empresa quando ela perde a cultura, se caracteriza, eu não acredito. Isso vem normalmente de trocas de executivo constantes, tá? Então esse processo, por exemplo, é o processo do conselho. Eu me sinto um guardião da cultura da empresa. O conselho e eu como chairman mais ainda. Se você fala, eu estou com um grupo de 25 pessoas, falando da história, ligando a história do porquê dos valores, ligando os valores à cultura, por que essa cultura pode nos levar adiante para ser vencedor num projeto maior, que é um projeto de transformação da saúde, tá? Então, eu acho que a gente encontra os papéis, tá? Eu acho que hoje, o CEO deve pensar muito mais cedo em ir para o conselho, porque o CEO, especialmente o CEO, eu digo o CEO de uma empresa familiar, tá? Mas vale para todos, tá? Eu acho que a ida dele para um conselho, e acho que foi certamente o caso do Arthur, que é jovem, tá? Eu acho que ela deve se dar em tempo muito mais curto, porque na realidade a visão estratégica, a capacidade de poder frequentar os vários ambientes, entender as transformações pelo que o mundo passa, pelo que a tecnologia passa, pelo que a temas ligados, tá certo, à diversidade, temas ligados à sustentabilidade. Esses temas todos, não adianta, a empresa vai ser cobrada sempre por tudo isso. Então é muito importante você ter um conselho que realmente traga contribuições estratégicas, que olhe o mundo com lentes maiores, tá? Essa contribuição, executivo no dia a dia, coitado, o executivo está acuado com tanta mudança. Alguém falou aqui, fala, poxa, de repente tem tantas ideias, você fala, qual dessas que de repente vai me levar a um porto seguro, tá? Então acho que o conselho ganhou muita importância e com isso acho que é muito mais fácil. E acho que essas transições devem se dar no período mais curto. Assim como no conselho, você tem talentos mais jovens, você tem que trazer gente, tá certo? Você tem sim que ter gente de cabelo branco, que traga experiências passadas, que dê sustentabilidade, que dê segurança, tá certo? Muitas vezes para olhar temas como compliance, caixa, temas ligados ao tema jurídico, mas você hoje tem que mesclar o conselho, aí vem o tema de diversidade. Eu não estou falando só de mulheres, tá? Mas estou falando de perfis diferentes que tragam visões diferentes para efetivamente o conselho ser contributivo. Sandra, eu tenho a impressão que o Piponzi está falando tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo lá na Hope. Conta pra gente. Eu acho que sucessão é um tema importantíssimo se você quer deixar um legado para o mundo, se você quer que a tua empresa tenha uma perenidade, tenha uma continuidade, né? Eu acho que é nisso que você pensou quando você planejou essa tua sucessão e teve esse ato até de altruísmo, assim, de sair dessa posição de poder. Sim. E uma ausência do ego mesmo, porque não é só o poder, né? É uma rotina também. É uma administração do ego, né? Porque não tem como. O poder é uma coisa que satisfaz o ser humano, né? É uma coisa que te dá. Logicamente, você tem que saber conduzir, né? Mas não é o poder pelo poder. Mas a gente estar empoderado, a gente se sente feliz por isso, né? É isso. E eu também tive o privilégio de conviver mais de 20 anos com meu pai na liderança da companhia. Eu nunca fui CEO e nunca serei. A gente colocou uma série de regras pensando justamente numa sucessão saudável. A gente decidiu, tanto eu quanto minhas irmãs, irmos para o conselho e deixar que profissionais de mercado toquem o comando da companhia 100% profissional. Então, estamos nesse momento agora onde a terceira geração já está se formando e a gente tem uma série de regras em relação à sucessão. Mas acho que a principal delas é essa de não ter disputa por poder. Eu acho que isso pode acabar com uma companhia, e ainda mais uma companhia familiar. Hoje o controle da Hope é 100% familiar, diferente, né? Sim, enfim, uma empresa referência, capital aberto, gigante, mas eu acho que não importa o tamanho da empresa, importa que se você quer que ela dure, você tem que ter essa preocupação com governança. Especialmente quando você passa da segunda para a terceira geração, né? Porque aí você tem laços que não são tão próximos e, se bem que isso muitas vezes o laço próximo até piora o quadro, mas o problema quando eu vejo do segundo para o terceiro
da segunda para a terceira geração, é que você já tem pessoas que não têm tanta ligação entre si, né? E eu queria jogar aqui um outro tema que tem a ver, que é mentoria. E aqui eu acho que todo mundo tem um pouco de mentor. O Vitório, ele tem um projeto paralelo que é na BR Angels, que ele faz muito trabalho de mentoria com os jovens empreendedores. O Piponzi dedica 50% do seu tempo para esses projetos. Especialmente Mulheres no Conselho, agora, que eu coordeno um programa no IBGC de Mulheres no Conselho. E nós temos a Sandra, que também tem agora um podcast que conversa com empreendedores praticamente no regime semanal, né? Então, vocês três têm isso em comum. Eu queria explorar um pouco mais, começando já que você levantou a bola, essa questão aí das mulheres do Conselho, que é um tema importante demais para Money Report, justamente, para você ter uma ideia, em 2018 a gente fez um seminário no qual tinha o presidente da B3, e nós pedimos para que a Sandra Hess conversasse com ele no sentido de falar sobre esse tema, mulheres no Conselho. E dessa conversa gerou um grupo de estudo dentro da B3 que, de fato, ampliou o número de mulheres conselheiras. Então, fala para a gente como é que é essa tua iniciativa. Eu acho, quer dizer, primeiro que eu gostaria de falar mentoria assim como um todo, eu acho que, eu até dizia a vocês que eu, quando terminou minha carreira de CEO e eu passei para o conselho, tempo disponível eu passei e falei, bom, o que eu tenho para oferecer à sociedade? O que eu tenho para ser feliz? Tá? Falei, o grande ativo meu é a experiência. Como é que eu posso compartilhar essa experiência? Então foi uma coisa interessante, porque eu comecei no Endowment da Poli, criando um programa de carreira, porque o Politécnico é um ser muito racional e com poucos soft skills, tá? E a gente entende que muitas vezes ele perde o potencial por conta disso. Então dali surgiu já uma visão de interação, de contribuição e muita mentoria com os jovens. Aí no Endeavor eu tive o prazer de, por 10 anos, mentorar empreendedores. Você aprende muito com essa troca, muito, tá? E normalmente aquilo que você transmite, não importa o negócio, mas são determinados valores, tá? Valores de sustentabilidade, valores relativos, tá certo? A importância de ter um conselho consultivo, aos cuidados na definição de uma liderança, tá? A você ter a paciência, tá certo? De tomar o recurso na hora certa para crescer. Então, enfim, e daí foi governança, governança de empresas, governança de empresas do terceiro setor. E eu acho que hoje, tá, o IBGC talvez é aquele que eu mais, ou a mentoria na área de governança, eu acho que talvez pela experiência que eu adquiri nesses últimos anos em transformações do conselho, tá, conselhos que tinham uma determinada característica, que era muito mais de defesa, tá, com muito pouca diversidade, para conselhos em que a diversidade é necessária, porque não é só simplesmente falar precisamos engajar mais as mulheres são necessárias no conselho. Então, eu poderia, quer dizer, estar falando, e posso falar um pouco, sobre o programa de mentoria voltado às mulheres, tá? Mas de uma forma geral, a diversidade no conselho é fundamental. Então, no IBGC, a primeira mentoria que eu fui convidado a fazer a mentoria, e as mentorias eram individuais, a coisa foi ganhando uma sequência, e ano após ano eu fui continuando a mentorar. O IBGC disse que eu sou o único que mentoro todo ano, quem parece que só pode mentorar 3 anos. Eu já estou no 4º ano e agora fui convidado para coordenar o programa de mentoria, né? Então, ali o que acontece, quer dizer, eu vejo muita riqueza em poder transmitir uma experiência a elas, tá? E normalmente as mulheres, a maioria estão no momento de vida em que de repente elas querem alguma mudança, elas querem a possibilidade de repente terem um tempo maior, tá? Para poderem dedicar, tá certo? De um jeito ou de outro, quer dizer, a mulher tem uma necessidade maior, tá certo? De repente está se dedicando à família, aos filhos. Então eu acho que tem aí um casamento de um momento em que as mulheres querem se descolar de uma atividade executiva tão intensa e estão procurando conselhos. Então, eu acho que é muito rico você poder ajudá-las, tá certo? Mostrando caminhos, entendendo. A primeira pergunta que eu faço é, no que você acha que você pode fazer diferença? Se eu te perguntar, tá certo? Se amanhã um headhunter te perguntar,
no que você pode fazer diferença, no que você pode fazer. Eu acho que isso resulta muito numa imersão, resulta também muitas vezes elas fazerem cursos para se prepararem, e aí eu tenho a oportunidade muitas vezes de fazer apresentações, de apresentar pessoas. E graças a Deus eu tive sucesso com todas que eu mentorei. E todas elas não só se tornaram amigas, como elas estão muito bem posicionadas em conselho, tá? Então, eu aprendi a entender muito, tá? Esse problema, tá? Muitas delas têm filhos adolescentes, tá? Então, eu acho que de um jeito ou de outro não há como negar, tá certo? Quer dizer, que a mulher é um problema específico. Eu acho, a minha opinião, como a mulher entrou mais tarde no mercado de trabalho, eu não tenho dúvida, o espaço das mulheres no conselho, ele é escancarado, ele é totalmente aberto, tá? Então, eu acho que eu poderia estar mentorando mulheres como de forma geral, tá? Eu mentoro famílias, tá? Que têm as suas governanças, as suas escolhas de conselho em momentos importantes, tá? Mas eu fico muito feliz no momento em que se fala muito de ter, dentro dessa diversidade, ter mulheres no conselho, poder contribuir para isso, tá? Então, eu acho que o programa é muito bem executado, existe um entusiasmo muito grande, fazer crescer cada vez mais mulheres no conselho, mas eu repito, isso é algo assim que é irreversível, tá? Quer dizer, todos, quem demorar para perceber a importância da diversidade, a importância das mulheres, o modelo mental das mulheres, tem diferenças com relação do homem, o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva, tudo isso faz parte. Entender um consumidor, por exemplo, na ótica da mulher, faz muita diferença, tá? Então, eu acho muito rico ter mulher em conselho e para mim é um programa assim que está me dando uma alegria enorme, tá? Vitor, como é que é mentorar esses jovens que estão com a mentalidade startup é outra cabeça? Como é que é isso? Olha, eu ouvindo o Piponzi, a paixão que está nessa mentoria, eu sinto a mesma pelo jovem, né? Porque tem uma tremenda oportunidade da gente continuar crescendo, porque a contribuição que ele nos dá é uma visão de modelo de negócio que nós que estamos no mercado corporativo há muitas décadas, muitas vezes não temos, né? O mundo mudou, o mundo muda todo dia de uma forma mais acelerada, então você estar junto com jovens empreendedores é um MBA permanente, ele te dá uma oportunidade de reciclagem. Uma relação de troca que é muito grande. Bacana. E por outro lado, a nossa experiência de décadas de gestão de empresa, de todos os tombos que a gente levou, né? Eu costumo dizer que o maior valor que eu posso dar para um jovem empreendedor é possibilitar a não levar os tombos que eu levei. Exatamente. Ele vai levar outros, né? Exatamente. Mas pelo menos os tombos que eu não levei, eu procuro ajudar, porque no final das contas todos nós levamos tombos, né? E quem tem mais sucesso é aquele que leva menos tombos ou aquele que leva tombo e não aprende. Erra de novo, né? E não leva o mesmo tombo novamente. Então, essa tem sido a troca principal. O maior valor que eu tenho hoje na mentoria de jovens empreendedores, dar a eles a oportunidade de conhecer e encurtar o caminho por uma série de fatores que muitas vezes não conhecem. O mundo das startups tem profissionais que não têm história e legado e track record. Nós são profissionais que muitas vezes têm, muitas vezes nem história profissional, acabaram de começar, outros têm 5, 6, 7 anos. Quem tem 5, 6, 7 anos de história profissional não viu tudo o que nós vimos, né? Muitas vezes nem passou pelas crises. Parte relevante deles nasceram na exuberância de liquidez, né? Né? Então, viveram um mundo de fantasia que provavelmente não vai se repetir por algumas décadas daqui para frente. Então, é importante que entendam o lado, como você comentou, da gestão de caixa, de cuidar do dinheiro de uma maneira, dinheiro não aceita desaforo, né? E a gente criou nessa indústria de startups um conceito que é nefasto, que está mudando agora, mas está custando muito para esse ecossistema, que não é importante o crescimento é o crescimento aliado a lucro, né? Porque se você não tem lucro, o crescimento não se sustenta lá na frente. Então, é uma jornada muito legal, muito, muito interessante. E para você, Sandro, como é que é conversar com esses empreendedores no podcast? Que lição você passa para eles? O que você percebe que eles estão precisando também? Para mim é uma inspiração. Na verdade é o seguinte, eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu acho que essas histórias de empreendedorismo, principalmente desse self-made man, é o que me alimenta. Eu sempre pesquisei muito, li muitas biografias. E uma coisa que eu vi em comum, o Piponzi falou da determinação dos imigrantes, da garra de fazer acontecer. O Vitório falou da visão de futuro.
Uma coisa que eu vejo que é comum a todos os empreendedores é justamente a garra, a determinação, é a visão, mas é também saber aproveitar oportunidades, né? Oportunidades estão passando lá, o empreendedor sabe aproveitar aquela oportunidade, o empreendedor também tem muita disciplina, muita resiliência, né? Então, essas coisas, e tem muita também gratidão. O meu pai mesmo, ele tinha muita gratidão por todo mundo que ajudou ele durante toda a trajetória dele, que não foi nada fácil. Não só os tios avós que ajudaram a financiar o primeiro empreendimento, mas também por cada um. Uma vez ele teve um contador, um fornecedor de fio que não queria mais dar crédito para ele, que tinha o filho contador e arrumou a situação da empresa. Você vai ler isso no livro. Mas, então, ele era muito grato a todo mundo que ajudou a forjar a pessoa que ele era. E no meu podcast eu procuro trazer empresários, empreendedores para contar suas histórias, porque de cada história a gente tira um insight. E aí, do mesmo jeito que eu aprendo, eu decidi colocar câmeras como essas para as pessoas também terem acesso. E hoje em dia essa linguagem do vídeo, ela é muito mais voltada para o jovem, né? O jovem está muito mais do audiovisual do que da literatura em si, né? Então acho que está sendo uma combinação muito perfeita, assim, muito harmônica para casar essas duas vontades minhas. A Sandra falou uma coisa que eu achei interessante, e você talvez deve perceber também, quando a gente faz mentoria para empreendedores, eu sempre falava o seguinte lá no Endeavor: o ideal para mim, o meu goal, é que se eu for feliz em uma mensagem ou em uma troca, eu vou estar muito contente. E normalmente é isso, às vezes é uma ou duas coisas, mas quando você vê que aquilo é transformador, que aquilo faz ele pensar, que de repente você reencontra ele e fala: nossa, você sabe o que eu pensei naquilo ali, de repente... Isso é o que você vira mais uma chavinha na cabeça conversa. de alguém. Exatamente. Que vai determinar o futuro dela, Exatamente. já valeu a que pena. tem uma mudança importante, se não é transformador do futuro como um todo, mas que gerou um impacto. E acho que, sabe, em uma hora você falou um monte de coisa, você respondeu perguntas, você colocou sua experiência, mas uma coisa que às vezes se ficar, duas já é demais, tá? Realmente pode ser transformador. Isso dá uma satisfação, né, enorme. Bom, é exatamente esse espírito aqui desse programa, que é proporcionar esses insights que possam ajudar os empresários, executivos, empreendedores. E, infelizmente, chegamos ao final aí dessa jornada de hoje. Eu queria agradecer muito ao Vitório, ao Piponzi, à Sandra, e a gente vai estar de volta aqui na próxima quinta-feira, 9 horas da noite.